Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender. Com você, time Octanage, Vinícius Facchineto e André Piazza. Olá, ouvintes, bem-vindos ao time Octanage. Eu sou Vinícius Facchineto, fundador deste podcast junto com André Piazza. Todas as semanas entrevistamos empreendedores incríveis com histórias reais, igual a eu e você. Através de histórias de transpiração, queremos inspirar e motivar você com ensinamentos simples e práticos sobre empreendedorismo. Nosso convidado especial do episódio E045 de hoje e o primeiro de 2019 é designer desde 2006 e trabalha com design de produtos digitais, design de interações, interfaces e experiência do usuário. É detentor do visto de talento excepcional no Reino Unido e residente permanente no Canadá, onde palestra para brasileiros sobre como o design transformou e alavancou sua carreira internacional. Hoje, como cofundador, está à frente da Aela, uma empresa que tem como objetivo ensinar e posicionar brasileiros no mercado de design digital. Jonatas Vieira, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Maravilha. Bom, muito está por essa entrevista, que já está se enrolando aí há alguns meses, eu acho. Faz parte. Vai ser bem bacana, acho que é a primeira entrevista oficial então de 2019. E a gente está trazendo o John, vocês com certeza vão gostar muito dele. Fala bastante aqui pra gente sobre empreendedorismo, negócios e design, que é a área, né, de atuação. Para quem não te conhece, fale brevemente da tua vida pessoal e complemente com algo que eu não tenha mencionado na tua introdução. Basicamente, eu iniciei como designer em 2006 oficialmente. Eu vim aí de um background de fotografia, que meu pai tem até hoje um estúdio de fotografia lá em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e basicamente iniciei no mundo, vamos dizer, de imagens, de certa forma, por conta dele. E migrei aí para a área de marketing e tal, caí na área de design de publicidade, design digital, etc. Em 2016 eu praticamente comecei já tendo meu próprio negócio, não cheguei a ser funcionário de ninguém por, sei lá, estilo de pessoa mesmo. Eu me juntei com um amigo meu, montamos uma pequena empresa, que obviamente não deu certo, que coisa de moleque geralmente não dá certo dessa forma, né? Mas é assim que você aprende. Fui tocando isso até que eu, vamos dizer, sorte, destino, ou seja como for, comecei a trabalhar com o mercado internacional na época. Coisas pequenas, assim, fazendo site para uma empresa dos Estados Unidos, coisas para empresas daqui do Reino Unido também. Até que chegou ao ponto que eu decidi que eu gostaria de migrar para o exterior e, enfim, vim parar aqui. Eu estou hoje em Londres vai fazer 2 anos já. Maravilha. Eu acho que, em resumo, é isso. Bom, eu conheci o John no Google Campus, aqui em Londres. Isso faz alguns meses. É um lugar bem bacana para quem quer conectar aí com empreendedores diferenciados e que são afim aí de fazer a diferença. Jonatas, tu desenvolveu diversas habilidades. Tu não mencionou, mas tu não é músico profissional, mas né, podemos dizer aí que sabe arranhar um violão, gosta de alguns esportes marciais também, entre outras coisas. Mas fala para os nossos ouvintes, hoje, 2019, qual é a tua maior competência? Com certeza é resolução de problemas. Eu sei que pode parecer genérico, mas sendo mais específico, resolução de problemas através do design. E é basicamente o que eu faço hoje. O designer de produto, para quem não sabe, especificamente produtos digitais, o UX designer, que é um termo aí que está cada vez ficando mais popular. Por mais que tenha o nome design ali e isso seja ligado ao visual, esse não é a grande competência do designer. A grande competência do designer é resolver problemas. Então, no meu caso hoje, eu trabalho com diversas startups aqui em Londres e, em geral, elas precisam lançar um produto. Muitas vezes nem sabem qual é o problema de fato, então eu tenho que ajudar eles a identificar qual é o problema que nós vamos resolver e, através do design, através das metodologias de design de produto, resolver isso e daí em diante a coisa começa a ficar mais técnica, né? Passa pelo processo de programação e tudo mais. Mas, basicamente, eu creio que minha competência maior se tornou essa. Eu comecei, assim como muitos designers gráficos que migram para o design de produto, comecei com essa ideia de que design era uma coisa visual e o foco era fazer algo bonito, algo que chamasse atenção de alguma forma, mas com o amadurecimento e com o passar do tempo você acaba aprendendo que design é mais voltado a resolver esses problemas que eu estou falando. E é isso basicamente que a gente ensina na Aela, né, para os nossos alunos. Show, excelente. E, bom, baseado nessa competência, então, de resolver problemas,
no caso, através do design, né, de interface, de experiência de usuários. O que os nossos ouvintes não sabem sobre isso, mas deveriam saber? Tu tem alguma ferramenta, alguma técnica, alguma tática que tu use para resolver os teus problemas? Eu acredito que o principal seja entender o mindset do designer, principalmente do designer de experiência de produto. E mesmo se você for um designer gráfico, etc., entender que o mindset gira em torno de resolver problemas é o que eu acho que vai fazer toda a diferença. Seja lá, você vai fazer um logo, vai fazer um panfleto, no caso do designer gráfico, eu tô dizendo, você entender que vai além de fazer algo que é artístico, vai além de uma entrega autoral, assim, e é algo que você tem que ter uma visão de negócio por trás, e você está, na verdade, fazendo uma entrega que vai, às vezes, aumentar vendas, ou vai resolver um problema para alguém, principalmente no caso de produto, gira muito em torno disso, né? Os aplicativos, etc. Geralmente ele vem para resolver um problema, uma tarefa que você tem que executar e coisas assim. Então, quanto antes você conseguir identificar que o mindset é esse, conseguir trabalhar em cima disso, menos sofrimento e mais efetividade você vai ter. Então, eu acredito que seja o principal, que as pessoas muitas vezes não entendem, né? Eles acham que o termo designer está associado ao visual. Mas, assim como na arquitetura, né, o design ele é forma e função. Então, vamos deixar a forma como a parte estética, que realmente importa, mas a parte função é a parte que, na verdade, vai fazer aquilo ser útil ou não, né? E é basicamente isso. Eu acredito que é entender as origens, talvez, entender mais essa parte, vamos dizer, até filosófica do design, e eu acho que isso é o que faz as pessoas serem melhores profissionais mesmo. Maravilha! Então, complementando agora, John, sobre a Ela, qual é o grande problema que vocês resolvem? Basicamente, existe uma grande demanda hoje por profissionais de design e profissionais que saibam o que estejam fazendo, né? E existe do outro lado pessoas querendo entrar para esse mercado. Então, o problema que a gente resolve é justamente tentar fazer essa ponte aí. Nós não somos uma empresa de recrutamento, mas a gente fornece o lado técnico, o conhecimento para essas pessoas que querem entrar e ingressar no mercado. E a gente fornece uma mentoria muito próxima a esses estudantes para que eles consigam realmente ingressar e tudo mais, e por isso hoje a gente tem alunos já trabalhando aqui no mercado, por exemplo, no Facebook, aqui no Reino Unido. Temos gente no Brasil em diversas empresas grandes como IBM, Visa e inúmeras startups também. Então a gente acaba fornecendo essa mão de obra por conta de pessoas que a gente formou com o mindset correto, como eu estava dizendo, e ao mesmo tempo possibilitando para que esses alunos entrem aí no mercado e consigam essa primeira posição, que é a mais difícil, geralmente não sei se é para qualquer profissão, mas na parte de design especificamente, o júnior, né, o primeiro job, a primeira oportunidade geralmente é a mais difícil. A gente tenta ajudar eles a conseguir essa primeira aí e depois a coisa flui mais naturalmente. Então é basicamente isso, o problema que a gente tenta resolver é justamente preencher o buraco que o mercado tem hoje, mas formando aí grandes profissionais que realmente sabem o que estão fazendo na área. Excelente. Teve um ponto que tu mencionou na tua preparação que eu achei muito interessante, e aí faz um link com o que tu falou antes, que é o designer, principalmente UI e UX, ele tem que entender sobre software, certo? Sim. E aí tu mencionou a questão de, né, o design como está relacionado sim à estética, tem o lado artístico também, mas quando a gente fala de interfaces é muito mais resultado do que beleza. De fato. Como é que vocês fazem isso e como é que vocês ensinam, digamos assim, as pessoas? Porque a gente tem um background mais técnico, digamos assim, então software, mas acho que não é uma coisa tão simples para quem já é designer ou já vem de uma carreira. De fato. Como é que vocês fazem essa transição? Eu acho que o começo é muito em torno de teoria mesmo, né? Entender de metodologias ágeis, por exemplo. Entender que o nome genérico, mas para quem não sabe, metodologia ágil é uma metodologia de desenvolvimento de software, né? Desenvolvimento de produtos. Entender que, por mais que você não programe, vamos supor, entender que você está lidando com aquilo. Vamos supor que você seja um arquiteto. Você tem que entender como funciona o encanamento, por mais que você não vá mexer naquilo, entendeu? Você tem que entender como que é tijolo, tinta e etc. Então, você entender que o seu material, ele é software, ele é bytes, seja o que for, ele é uma interface que hoje é visual, mas pode ser voz amanhã, etc. Mas ainda assim é tudo software. Você entender isso é o que a gente tenta ensinar sempre. E no nosso caso, as interfaces, hoje a maioria das interfaces são visuais, então gira muito em torno de ensinar também programas que lidam com isso e tudo mais, que, vamos dizer, a parte menor aí do processo, né? Entender, sei lá, se seja programas da Adobe, seja Sketch, não importa muito. Mas entender como funciona isso, entender que que se trata de software, etc. Se a pessoa quiser também partir para um lado mais do front-end, que a gente chama, né, que é a parte de programação e tal,
A gente tem como orientar isso também, orienta para onde vai, até onde você deve ir. Inclusive, quando eu dei minha primeira palestra aqui em Londres, no campus, inclusive, foi justamente o título era até quando, como designer, até onde eu devo programar, né? Nem assim, devo ou não programar, porque eu não gosto nem de entrar nesse debate. Para mim, se você quiser, vai, por favor. Mas até onde? Porque chega uma hora também que acaba sendo demais, entende? A gente tenta orientar justamente nisso. É software, existem essas camadas e você pode aprender assim assado. Se você quiser mais para essa outra área, vamos dizer, mais focado em lidar com pessoas, tem muito disso também, né? Você pode, mas ainda assim, entenda que o seu problema é software. Você está fabricando software, vamos dizer. Então, não importa se é um site, se é um aplicativo, é tudo software. Basicamente isso. Muito bom. Transicionando agora para a tua carreira como empreendedor. Mas conta pra gente qual foi o teu pior momento. Mas assim, o pior dos piores na tua carreira, né, como empreendedor. E o que tu fez para sair dessa situação? Eu acredito que por imaturidade dessa minha primeira empresa que eu comentei e tudo, que era uma agência que se chamava Um Clique, a propósito. Por imaturidade, não saber muito bem lidar com a cultura local, que nem existe, né? Vamos dizer, se você mora em cidade pequena, pode ser que você sofra também, se você trabalha no ramo digital, pelo fato de que é difícil vender o serviço digital. Acho que isso acabou acarretando diversos problemas de ansiedade, coisas assim. E justamente quando a gente conseguiu um projeto grande, que nem era muito grande, mas pra nós, era um projeto... Até te falo o número, era coisa de 30 mil reais um projeto. Pra nós era uma coisa muito grande. E a consequência de não entregar aquele projeto era maior ainda, era quase o dobro só de multa, fora o tempo que passou. Então, assim, a gente mergulhou nesse projeto e deu tudo errado, obviamente. E, enfim, era Red Bull, era tudo que você imaginar pra fazer a coisa acontecer. E esses problemas emocionais misturados e tudo mais, e acabou que, por conta disso, uns anos depois, eu paguei a conta com uns ataques de ansiedade e quase desenvolvi uma síndrome do pânico aí. Que, pra ser bem sincero, eu nunca vou descobrir qual foi o ponto exato, mas eu acredito que tudo isso somado culminou nisso. E eu acho que a solução pra sair desse tipo de coisa é sempre você lembrar de cuidar bem da mente, entendeu? Essa era uma época que eu era muito sedentário, era uma época que eu só trabalhava e, como eu falei, virava noites e noites. Eu cheguei a trabalhar 86 horas seguidas, sem dormir, sem nada, assim, que é ridículo. Eu alucinei durante a noite, um bagulho muito louco. E, enfim, eu acho que você tem que saber cuidar da mente. É uma coisa que eu faço hoje, eu não sei se é porque eu tô aqui na Europa e convenhamos que é um pouco mais fácil, porque a cultura meio que promove isso, né? 5 horas da tarde, pô, já tá meio... vamos embora pra casa e tal. Mas, enfim, eu acho que eu nunca deixaria de cuidar da mente mais. Seja com meditação, seja com atividade física, seja com cuidar do corpo também, porque tá tudo interligado, né? Então, eu acho que isso é o mais importante, né, nessas horas. Incrível, pontos importantes. E eu passei, acho que, por uma situação bem semelhante quando eu tive minha primeira agência também, que era isso, 0 esportes, péssima alimentação, trabalhava de segunda a segunda, sem descanso, e aí tu pira. Tem que saber ter esse equilíbrio. Produtividade não é trabalhar mais, é trabalhar bem. Então... De fato. Bom, última pergunta antes pra gente transicionar pro nosso jogo rápido. Todos nós, empreendedores, temos aquele momento de epifania, né? Aquela luz, aquele som divino que vem dos céus. Não é bem assim, mas onde foi esse teu momento de transição para a carreira onde tu tá hoje com a Ela? Conta pra gente como foi e como é que transformou então essa ideia em algo real. Eu creio que a Ela hoje, para quem não sabe, ela não é o empreendimento principal que eu atuo, né? Eu sou um designer que atua em empresas e a Ela é um projeto, vamos dizer, que toma muito tempo, mas ele é um projeto paralelo. Do meu sócio e da Natália hoje, que cuida mais a parte de relacionamento com as pessoas e tal. Esse projeto surgiu com o Felipe, que é o meu sócio. Ele começou isso porque ele sempre teve em mente a área de educação, sempre foi investido nisso. Eu, pra ser sincero, nunca fui muito investido na área de educação. Eu acho que, vamos dizer, o que eu posso chamar de mais próximo de uma epifania foi quando a gente começou a ver resultados, ver alunos sendo colocados no mercado, ver pessoas tendo a vida transformada, porque o mercado, em geral, está ruim no Brasil, para muitas áreas, né? Uhum. E a área de interface está no momento em alta, e você vê pessoas, às vezes, que estavam, sei lá, sem emprego, sem nada, e passam aí, sei lá, ter um salário super bom, principalmente para cidade pequena, às vezes ganhando
comprando em moeda estrangeira, coisa assim que, sei lá, vale muito a pena, entende? Momentos de crise, principalmente. Eu ver esse resultado, ver as pessoas conseguindo se transformar na carreira, etc., eu acho que foi o momento que eu falei, poxa, isso é uma coisa muito legal que a gente tá fazendo, é uma coisa que realmente vale a pena fazer. Se não for a ela amanhã, vai ser de outra forma, mas trabalhar em ajudar outras pessoas nesse sentido, então, mentorando pessoas, seja pessoas júnior na carreira, qualquer que seja, mas você tá do lado delas e ajudando ela a caminhar e galgar esses passos aí, é uma coisa que me abriu. Foi a hora que me deu a luz, eu falei, legal, isso é uma coisa que eu quero me investir aí. Excelente. Feliz aí com o resultado de vocês. Eu acredito muito também em duas coisas, né? Uma que é o foco do Octanage, que é o empreendedorismo. Eu acredito cegamente que o empreendedorismo sim é a forma que a gente tem de transformar o Brasil, mas para isso acontecer nós também precisamos de educação. Sim, né? de fato. Seja a educação básica ou seja a educação empreendedora, ou no teu caso então, né, uma educação mais específica, né, para quem realmente está traçando um caminho ou está buscando o caminho de se tornar um especialista em design digital, de UI e UX. Muito bom, eu acho que é o que a gente mais precisa no Brasil e feliz aí da gente estar, de alguma forma, dando a nossa pequena contribuição para a sociedade. Legal, John. Vamos então transicionar agora para o nosso jogo rápido. Jonatas, o que lhe inspirou a empreender? Eu acredito que seja criar novas coisas. Como designer, eu tenho o privilégio de criar. Eu acho que isso faz muito parte do meu propósito de vida, criar. Então, acho que nada melhor do que você criar seus negócios. Qual a dica mais valiosa que você já recebeu? Não importa se os momentos são bons, são ruins, todos passam, então não se apegue a nada. Qual o teu hábito pessoal e diário que mais contribui para o teu sucesso? Eu posso dizer que deveria ser meditação, porém eu não posso dizer que seja diário mais, infelizmente. Mas sim, é um hábito que mudou minha forma de enxergar o mundo, o trabalho e tudo. O que você como empreendedor não pode viver sem? Ferramenta, se for de ferramenta que você está falando, provavelmente sem Slack hoje, porque toda a minha empresa, a Ela, por exemplo, funciona dentro do Slack, mas eu acho que é isso aí, Maravilha. Quem é a pessoa que você utilizou como modelo ou inspiração ao longo da tua trajetória? Olha, eu acredito que eu me inspirei em muitas pessoas, da minha área principalmente e tal, mas eu acho que meu pai foi uma boa inspiração. Até hoje ele é empreendedor. Dentro das dificuldades dele, tá lá, batalhando e trabalhando. E dá os pulos, porque Brasil, right? E eu acho que ele foi uma grande inspiração. E fora, lógico, outros designers e grandes empreendedores do mundo, aí, como Steve Jobs, Bill Gates mesmo. Eu acho que é muito interessante essa história do Vale do Silício. Ela sempre me motivou bastante. Enfim. Muito bom. Dica de uma ferramenta ou recurso online para empreendedores e por quê? Eu vou falar de um aplicativo que eu comecei a utilizar recentemente. Não é free, é baratinho, tipo, sei lá, $10, uma coisa assim. E ele se chama Bear, de urso. Eu usava antigamente o Evernote para minhas notas, eu organizava tudo lá. Mas esse Bear é interessante porque você pode utilizar umas hashtags, tem uma linguagem que chama markup, então você pode pôr título e formatação, etc. Tudo direto ali no texto, ao invés de usar mouse, enfim. Achei ele bem prático. E a forma de organizar os cadernos e tudo mais. Tenho usado bastante aí na minha vida. Interessante. Não conhecia essa ferramenta. Muita gente fala do Evernote, a gente usa o Asana, tem o Trello, tem o Wunderlist também, para quem não conhece. Vou utilizar o Wunderlist, muito bom. Interessante a dica. Dica de um livro, filme ou seriado para o nosso público empreendedor e por quê? Bom, posso dar uma dica de livro, que é um livro muito interessante que o meu atual chefe me indicou, porque ele queria que todos na empresa tivessem a mesma visão em relação a isso. Se chama Inspired, não sei o nome em português, me desculpa, mas o autor se chama Marty Cagan. O livro, ele é sobre gerenciamento de produtos e projetos, mas ele toca em todos os pontos, toca em ponto de, principalmente de produtos digitais, toca na parte de design, toca na parte de programação, e como ele, como um consultor, trabalhou com diversas grandes empresas e como Netflix e outras aí, e também conta diversos cases de sucesso de pessoas que transformaram essas empresas através de um bom gerenciamento, através de táticas de negócio. Enfim, eu acho que foi uma ótima leitura. Muito bom. Vamos colocar na nossa biblioteca. Acesse depois octanage.com/biblioteca. Vai ter não só a dica do Jonatas, mas todos os livros que os nossos entrevistados recomendaram. Bom, quem foi a última pessoa que você falou hoje? Você. Não, sem ser eu.
Acho que a pessoa que eu falei foi uns amigos de Ribeirão Preto, que eu mandei um Feliz Natal e eles mandaram de volta. Basicamente isso. Maravilha. John, um artista, o que tu tem escutado recentemente? Eu tenho voltado um pouco para os anos 80 às vezes. Eu gosto muito de rock, então volto aí dependendo do humor por ali vai. Mas ontem mesmo a gente estava escutando, né, o Audioslave, como é que é o nome do... Temple of the Dog. Temple of the Dog, exatamente. Eu tenho escutado bastante desse tipo de indie rock anos 90, alternativo, esse tipo de coisa. Nem se chamava indie rock ainda. Era só alternativo. Último vídeo que tu assistiu no YouTube? Porta dos Fundos, Natal. Tem que assistir esse. Muito bom. Não assisti ainda. Sensacional. Antes de eu ir para a última pergunta, tem algo que a gente conversou recentemente que eu achei bem interessante. Eu não sei se isso é de algum livro, de uma teoria, mas tu falou de um quadrante. Principalmente para quem está nos escutando, é empreendedor, tem essas dificuldades de gerenciar projetos e como é que eu entrego o valor para o cliente e como é que eu entrego as coisas no prazo. Porque é importante setar a expectativa, né? Todo projeto tem que começar bem. Então explica pra gente esse quadrante, não sei se tem alguma referência de algum livro ou de quem é essa teoria, pra quem... Só por curiosidade, quiser ver isso em um pouco mais detalhe, eu falei sobre isso numa palestra minha que tá no YouTube, que chama-se Carreira Solo. Só ir lá no canal da Ela, a Ela Brasil, e tem lá uma palestra que chama Carreira Solo, que eu dei dicas para pessoas que, como designer, trabalham sozinhos e tudo mais, como você gerencia isso, que foi tema de palestras que eu tive na conferência da Nielsen Norman Group aqui em Londres recentemente. E em Agile existe uma pirâmide de coisas de fatias do projeto, e eu acabei, por conta de um treinamento que eu tive, transformei isso num quadrado. E você trava 3 pontos e um deles sempre vai ser comprometido. Então você tem lá escopo, orçamento, ou custos, etc., preço, qualidade e prazo. Você nunca vai conseguir ter os 4 num projeto. Então, você vai lidar com o cliente para setar a expectativa com ele. Você não pode abrir mão do preço, da qualidade, do escopo. Então, seu prazo vai ter que ser longo. É mais ou menos essa a ideia, entendeu? Então, não posso abrir mão do prazo, não posso abrir mão do preço, não posso abrir mão da qualidade. Então, vamos ter que diminuir o escopo do projeto. Então, é mais ou menos assim que se trabalha. E uma das coisas que eu cito lá é que 99% dos casos o cliente vai querer travar o preço, porque todo mundo acha que esse é um grande problema, mas você às vezes acaba conseguindo discutir esses pontos, né? Mas em geral a pessoa vai travar o preço, vai querer travar na qualidade, etc. Enfim, e aí você acaba brincando ali tamanho versus prazo e tal. Mas é um bom framework para você apresentar aí às vezes para um cliente, tentar setar expectativas com base nisso e explicar que uma das coisas que eu sempre toco no ponto é que, principalmente em design, nunca é o outcome, você nunca pode vender o resultado, tá aqui a tela, tá aqui o desenho, você tem que vender o processo, e o processo ele passa por diversas fases, passa por discovery, passa por você encontrar o problema e resolver e essas coisas e por aí vai, e o outcome ele é, às vezes, por isso que eu só estou citando isso, porque às vezes, sei lá, qualidade, eu não quero sacrificar o tamanho, mas é porque às vezes você vendeu errado, entendeu? Você vendeu um pacote. Enquanto, na verdade, você teria que ter vendido o processo como um todo. E é mais ou menos em torno disso que gira essa palestra. Então, mas basicamente o framework é esse. Muito bom. Escopo, qualidade, preço, prazo. Muito bom. Tá no YouTube da Ela. A Ela Brasil é o nome do canal. E tem lá essa palestra, chama Carreira Solo. Excelente. Vamos colocar no site também. octanage.com/E045, que é o episódio, então, aqui com Jonatas Vieira. Bom, pra gente terminar, então. Hoje, John, 2019, pelo que tu é mais entusiasmado? O que te motiva a continuar a tua carreira empreendedora? Olha, Londres é uma loucura, você sabe como é, né? E eu acho que conhecer novos produtos, ajudar esses produtos a saírem da gaveta, eu acho que é o que me anima. Ontem a gente estava conversando sobre isso, que eu, sinceramente, eu adoraria trabalhar no Google, no Facebook, da vida, numa Apple. E não é por arrogância não, mas não é o que realmente me motiva, entende? O que realmente me motiva é trabalhar com essas startups, porque eu acho que o impacto que você tem dentro do produto, a forma que você consegue fazer com que a empresa ou dê certo ou dê errado, ela é... Você está envolvido no core, no cerne mesmo do projeto. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com startups, me motiva demais, e trabalhar justamente com projetos que estão saindo do chão para, pelo menos, a primeira versão tá lá fora. Eu gosto muito disso, né? Eu ver isso ir pro ar, ver a coisa acontecer, ver as pessoas começarem a reagir, a gente trabalhar em cima dessas reações. Acho incrível. Que é isso. Eu tenho um pouco desse espírito também. Em equipes menores, startups, o teu impacto é direto. Exato. Qualquer vírgula que tu mexe dá impacto
E tu enxerga, né? Seja por bem ou por mal. De fato. Mas aí entra aquela questão, né? Fale rápido também. Exato, Teste, erre, refaça, ajuste. Mas vamos lá. Para finalizar então, John, qual a dica de ouro para os nossos ouvintes? Bom, se você é designer, foque em processos, sempre. Foque em processos, nunca venda o serviço de design final, sempre venda o seu processo. Assim você evita pessoas falarem que não entendeu, você evita dor de cabeça com você não entender o projeto. Então sempre venda o processo, como já falei anteriormente, cuide da mente aí, porque a gente só tem uma. Muito bom, muito bom. Time Octanage. Nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos. E vocês estiveram aqui comigo e com o Jonatas Vieira. Para conectar com o Jonatas, acessem octanage.com/E045 e lá vocês encontrarão tudo que nós mencionamos nessa entrevista. Links, ferramentas, dicas e tudo mais. E não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. São novos episódios todas as semanas com histórias incríveis para quem quer empreender ou aprimorar ainda mais o seu negócio. Jonatas, muito obrigado por estar aqui conosco e por ter compartilhado tua história com os nossos ouvintes. Em nome de toda a nossa comunidade, te saudamos e agradecemos. Eu que agradeço. Tudo de bom. Um abraço. Mais uma vez, nosso muito obrigado. Valeu demais. Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender.